Seja bem-vindo a mais essa entrevista do Instituto Legislativo Brasileiro na nossa produção sobre as licitações. Estamos conversando com o Dr. Lucas Furtado, ele que é do Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, e tem conversado conosco ao longo das entrevistas sobre as licitações, seus detalhes, suas modalidades, como elas se processam dentro da gestão pública. E hoje vamos tratar de uma novidade, do pregão. Doutor Lucas, olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem. O que é que o pregão tem de novo? Por que ele vem como uma modalidade nova e vem para facilitar o que na vida dos gestores públicos? Bem, é um prazer hoje podermos conversar sobre essa nova modalidade de licitação. É uma inovação dentro do nosso sistema de licitações e de contratações, que é o pregão. O que é o pregão? O pregão é uma nova modalidade de licitação. Isso significa dizer que é um novo procedimento que vai ser adotado para a contratação de alguns bens e de alguns serviços. Essa nova modalidade pode ser utilizada em algumas situações como uma opção a uma concorrência, tomada de preços e convite. Sempre será uma opção, uma alternativa para o gestor público? Quer dizer, esse pregão, essa nova modalidade, não vem para revogar uma outra modalidade ou substituí-la efetivamente? O objetivo da criação dessa nova modalidade foi criar uma opção. Em nada se revogou a lei de licitações, a lei 8666, mas em algumas situações em que o administrador público antes teria de usar concorrência, tomada de preços ou convite, pode ele, como uma alternativa, usar o pregão. Agora, num exemplo prático, pelo que a gente pode entender que são bens e serviços dentro dessa modalidade do pregão? Na prática, vamos a um exemplo. Bem comum, por exemplo, contratação de um material de expediente, caneta, borracha, papel, veículos. Nós temos a rigor que o pregão foi criado pela Lei 10.520 e regulamentado por um decreto. No Plano Federal, para a Administração Pública Federal, nós temos o Decreto 3.555, de 2000. Esse decreto contém um anexo que apresenta uma lista de bens e de serviços. Qual é o critério em relação a essa alternativa para o gestor público? Quando é que o administrador vai resolver? Bom, agora eu uso o pregão ou sempre usarei o pregão na medida em que ele é fácil, ele é mais prático, é mais ágil, como trâmite burocrático, digamos assim? Olha, é uma decisão discricionária, vale dizer, liberdade do administrador público, só que o administrador público deve sempre considerar interesse público em todas as suas decisões. Mas existe uma liberdade, sim. Convém, para a contratação desses bens, desses serviços comuns, que se use pregão, porque é rápido, porque reduz preço, mas não existe a rigor nenhuma obrigatoriedade. A lei põe o pregão à disposição dos administradores públicos. O decreto diz que para aqueles bens deve-se utilizar preferencialmente o pregão, porque já se sabe que ele é um instrumento muito positivo, mas em termos de obrigação, de punição, de forma alguma. Caso o administrador público queira continuar a utilizar as modalidades da Lei 8666, não é isso? Ele está deixando de utilizar um instrumento muito bom, muito positivo, mas não há que se falar em nenhuma irregularidade em absoluto. Mas, repito, convém que se utilize o pregão. Como uma modalidade nova, como essa alternativa legal é recente, os administradores públicos ainda não dominam o dispositivo legal, tampouco o procedimento. Quer dizer, há aí uma tendência de que, com o tempo, os gestores vão despertar para essa nova modalidade? Nesse ponto é muito interessante a iniciativa do ILB de nós estarmos aqui conversando sobre o pregão. Que é fato que a maioria dos estados e a quase totalidade dos municípios do Brasil não tem utilizado o pregão porque não conhece. A lei é de 2002, então é uma lei relativamente recente. O que convém é divulgar o pregão. Os servidores da administração pública já estão acostumados a trabalhar com as modalidades da Lei 8666 há mais de 10 anos. Então, convém treinar seu pessoal, designar servidores para fazerem cursos de pregão, eles que vão ser considerados os pregoeiros, não é isso? Os responsáveis pela condução do pregão, e utilizar sem medo. Claro, existe uma inércia natural de que, como é optativo, não, eu vou continuar a fazer o que eu sempre fiz. Convém treinar o pessoal
experimentar essa nova modalidade de licitação e verificar que ela produz excelentes resultados para a administração pública. É possível a gente trazer aí uma relação, assim, um elenco de vantagens, essas facilidades que o pregão traz hoje como modalidade para a administração pública? É possível a gente fazer uma relação do que seria essencialmente de caráter mais prático em relação ao pregão? Quais são as vantagens? Rapidez, né? Celeridade do processo. 2, nós temos aqui redução de preços. Como nós temos a combinação de propostas por escrito e lances verbais, isso reduz preço. Então, o que eu tenho aqui? Um procedimento rápido, 8 dias úteis, vou ter uma sessão pública, ao final dessa sessão pública eu já vou ter um procedimento encerrado. Por quê? Encerrada a fase de lances verbais, o pregoeiro toma apenas o licitante vencedor. Quem é o licitante vencedor após os lances verbais? E ainda na sessão pública, o pregoeiro vai verificar se esse licitante, apenas ele, tão somente ele, atende às exigências de qualificação, capacidade jurídica, regularidade fiscal, não é isso? Qualificação econômico-financeira, capacidade técnica. Se ele atender, ele licitante, o pregoeiro já adjudica, vale dizer, já atribui a ele o objeto daquele pregão, o que foi licitado, a contratação de veículos, não é isso? A contratação daquele serviço de manutenção, daquele serviço de conservação, e encaminha já o processo à autoridade superior, hierarquicamente superior a ele, para que essa autoridade simplesmente homologue o procedimento licitatório. Procedimento, a prática do pregão. Quem se habilita, como acontece? Acontece tudo no mesmo dia, numa mesma hora, numa mesma reunião pública? Como é que é isso? Quem é o vencedor e como se anuncia o vencedor? O que vai acontecer? É publicado o edital, a lei e o decreto definem como que se faz a divulgação desse edital, em função do valor do pregão, que, repito, pode ser utilizado o pregão independentemente do valor do contrato. No pregão, o valor interfere apenas na forma de divulgação do pregão. Para contratos altos, é preciso publicar em jornal de grande circulação de âmbito nacional, em diário oficial, divulgação pela internet. Então, é feita a divulgação do pregão e no prazo de pelo menos 8 dias úteis, fixado nesse próprio edital do pregão, é marcada a data de uma sessão pública. Nessa sessão pública, o pregoeiro, o servidor designado para conduzir o pregão, vai, numa fase inicial, credenciar os licitantes interessados. Feito o credenciamento, verificado se os licitantes têm poderes para apresentar propostas, ele abre a sessão pública. Aberta a sessão pública, num primeiro momento, o que ele vai fazer? Ele vai classificar os licitantes. Então, o que nós temos aqui? Uma inversão de fases. Definida essa primeira classificação, ele parte para uma segunda etapa, ainda dentro da classificação, em que ele vai convocar os licitantes que tiverem, em primeiro lugar, apresentado proposta não superior a 10% em relação à proposta classificada até aqui, em primeiro lugar. Se não houver pelo menos 3 nessa condição, ou seja, pelo menos 3 licitantes com propostas com diferença não superior a 10%, o pregoeiro convoca pelo menos 3 dos licitantes, não é isso? Para a fase seguinte, que é a fase de lances verbais. Eis aqui a rigor uma primeira grande inovação do pregão. Nós temos uma combinação de propostas por escrito e de lances verbais na sessão pública do pregão. Então, o pregoeiro fixa a melhor proposta e convoca em seguida esses licitantes, observando esses critérios de pelo menos 3 licitantes, ou de tantos quantos tenham apresentado proposta com diferença não superior a 10%, para apresentação de lances verbais. Até o recurso, que é um direito também previsto pelo pregão, como o senhor está explicando, ele, ainda que seja um outro procedimento, um procedimento comum na concorrência e nas outras modalidades, ainda assim é célere, é rápido? A questão do recurso é apresentada nesses termos. Deve o recurso ser interposto ao final da sessão, ou seja, antes de encerrar a sessão, o licitante que tenha interesse, que não tenha concordado com alguma decisão do pregoeiro, recorre e verbalmente apresenta sucintamente as razões do recurso.
E ele dispõe de um prazo de 3 dias úteis para encaminhar as razões, ou seja, uma fundamentação por escrito de por que ele recorreu. Abre-se um contraditório, não é isso? Entre os interessados no recurso e deve ser decidido o mais rapidamente possível esse recurso como condição para a celebração do contrato. Mas temos um procedimento extremamente célere. Menos burocracia, agilidade nos procedimentos, esse dinamismo, essas facilidades e vantagens do pregão não colocariam essa modalidade como uma alternativa constante para os gestores públicos? Quer dizer, não sei se pode se falar que corre-se o risco, mas há uma tendência de que as administrações públicas passem a usar exclusivamente o pregão daqui para frente? O TCU tem recebido algumas representações de licitantes que questionam exatamente esse aspecto, que aqueles da administração pública federal que têm utilizado o pregão têm visto nele um instrumento tão bom que às vezes passam a utilizar em situações em que não poderiam utilizar. E a principal queixa diz respeito exatamente à contratação de bens complexos. Não é o valor do bem que o torna complexo. É o próprio bem, são as descrições do bem, a dificuldade de descrever determinados bens. Comprar um computador complicado, com muitas especificações, não pode se utilizar pregão. O TCU tem determinada anulação de alguns pregões, e o próprio Poder Judiciário tem adotado o mesmo procedimento, porque pregão é para o que é comum, para o que é simples. É bom, é rápido, deve ser utilizado, mas não é solução para todos os problemas. Não pode o pregão ser considerado uma revogação da Lei 8666 de modo algum. Doutor Lucas, obrigada mais uma vez pela entrevista, mais uma vez por ter estado conosco em mais essa produção do Instituto Legislativo Brasileiro. Esperamos que a conversa de hoje seja útil para todos os administradores que utilizam e principalmente para aqueles que ainda não têm utilizado. E que tenham agora a oportunidade de se aprofundar, de melhor estudar, de acessar o site do ILB no Senado e verificar que nós temos um curso lá. O ILB oferece gratuitamente a qualquer interessado um curso com detalhes específicos, inclusive sobre pregão. E obrigada a você por ter estado conosco. Você continua acompanhando a programação da TV Senado e também esteja com a gente na próxima entrevista sobre licitações. Até lá!